Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast Antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido. Criaturas celestiais, nós existimos aqui. Criaturas celestiais, luto por meus ancestrais, minha cor. Até a flor que se encontra às margens dessa cidade mal consegue entender todo o seu brilho natural. Olá a todas, todos e todos, bem-vindos a mais um episódio do Antropológicas.doc. Hoje nós recebemos aqui a dupla Barbarize, que é formada por Bárbara e Yuri, e o diretor Victor, para a gente conversar um pouco sobre o álbum visual Sobrevivências Periféricas, que foi lançado em 2021. Eu sou Júlia Morim, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, e estão aqui presentes outros colegas que fazem parte desse podcast. Quero agradecer primeiro vocês terem topado participar e parabenizar pelo álbum. E aí queria que vocês falassem um pouco, né, como é que nasce a ideia e a proposta de um álbum visual, né? Qual é o objetivo que vocês tinham ao pensar nesse álbum? E também eu vi que é uma equipe bem grande, tem muita gente que participou e que trabalhou para que esse álbum fosse produzido. Então, como é que foi agregar tanta gente nesse processo de produção do álbum? Vamos lá. Olha, agradecer o convite, né? Vamos agradecer aqui, obrigada, minha gente. É importante, né, a gente estar ocupando esses espaços de, enfim, de fala mesmo, de se explicar, de poder trocar uma ideia sobre o nosso trabalho, né? Então, gente, olha, vocês já começaram perguntando um negócio que já é uma das características principais de Barbarize. Eita, Barbarize vai tocar. Eita, como é que vai botar tanta gente no lugar, minha gente? Como é? Porque somos muitos. Durante o álbum visual não foi diferente, foi quando a gente começou, né? Foi o nosso primeiro trabalho, o álbum visual. E aí, assim, tudo começou com a ideia dessa duplinha aqui, desse casal aqui que vos fala. A gente teve uma ideia de fazer nossas músicas, de fazer nossas canções, de fazer nossa arte, né, no meio musical. E conseguiu passar na Audi Blanc, na primeira, e nesse mesmo fluxo a gente teve a ideia de fazer o álbum visual, né? Uma série de videoclipes que fosse gravado exclusivamente aqui na comunidade do Bode, onde a gente mora hoje. E a gente precisava de alguém que conseguisse entender o que é que estava na nossa cabeça e trazer suas referências. Então, assim, a gente já tinha flertado com algumas pessoas, né? Tipo, o Barbarize, ele já, antes dele existir de fato, ele já tinha existido no imaginário de muita gente, porque a gente chegava, mostrava uma palhinha, mostrava uma letra, e Limar foi uma dessas pessoas, né? E que nem pensava ainda em como ia fazer, mas quando a gente escreveu um pedacinho, a gente já mostrava a ele, e ele já... Eita, minha gente, isso aí é massa, viu, e tal. Então, quando a gente passou e a gente precisava de alguém para dirigir essa viagem toda, a gente disse, não, tem que ser alguém que já gostou da ideia, assim, de cara,
e que vai ter o olhar que a gente precisa. E aí fluiu muito as ideias. Acho que quando a gente começar a falar dessa direção, aí vai surgir, porque parecia que a gente estava um dentro da cabeça do outro, assim, com as ideias, com tudo, sabe? E tinha esse rolê, né? Que a gente passou aqui, a gente faz parte de um coletivo aqui no BOD, que chama Coletivo Pão e Tinta. A gente já constrói com esse coletivo desde 2017. Mas aí a gente já estava fazendo várias coisas juntos, vários outros projetos que também passaram na Aldir Blanc, o festival Pão e Tinta, que a gente fez o festival online, enfim, um monte de coisa que a gente já estava trabalhando junto. E quando a gente teve a notícia que a gente passou, a gente deu alô assim para todo mundo: ó, minha gente, a gente tem isso aqui, são essas músicas aqui, a ideia é essa, quem quer vir com a gente nessa viagem? E aí geral disse: eu quero, bora fazer esse sonho acontecer. E pronto, estamos aí até hoje, desde que começamos, não paramos mais. E assim, é o tipo de. Barbarize é o tipo de negócio, é o tipo de banda que as pessoas elas vão querendo fazer parte, assim, tipo, as pessoas vão conhecendo e vão querendo fazer parte. A gente tem uma pessoa na nossa comunicação agora, Peter, que ele era um fã da gente, ele era um fã. Ele mora aqui na Brasília, teimosa, começou a mandar mensagem pro nosso inbox e tal, insistir de ficar perto da gente, insistir, agora ele já tá na nossa equipe. Tipo, eu acho que isso é muito genuíno do que é o Barbarize. Todo mundo que a gente fala, todo mundo que tá dentro da nossa equipe, leva como se fosse mesmo um time. Eu acho que essa é uma característica forte, assim, desse rolê, de ter muita gente, né? De ter várias pessoas unidas numa coisa só, que às vezes a gente recebe um cachê e não dá para pagar bem todo mundo. O álbum visual, vocês devem imaginar quanto foi que a gente recebeu para fazer o álbum visual e como que foi que a gente fez o nosso produto final. A gente tirou leite de pedra, assim, a gente fez um milagre, a gente gravou um clipe por semana, gente. Era loucura, era loucura. Foi uma imersão de 6 semanas, a gente gravou um clipe por semana e foi louco, foi louco. Enfim, eu sou muito falante, Yuri fala menos. Então eu já começo aqui, ó, blá, 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 blá. Eu falo menos. Aí eu vou, soltei aqui, vamos deixa o Limar falar um pouquinho também. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite também ao podcast. Minhas duas bênçãos, Babi e Yuri. Então, muita gente, realmente, muita gente envolvida. Mas muita gente envolvida que tinha a vontade de realizar o trabalho. E aí isso dá a possibilidade que o trabalho seja mais fluido. Então, apesar de ter muita gente, quando acontecia de ser delegado um problema dentro do trabalho, que basicamente a produção é isso, encontrar os problemas para que eles sejam resolvidos. E esse grupo todo do coletivo, das pessoas que foram convidadas para participar do trabalho, enfim, a equipe toda ela se mostrava muito disposta para a execução dele e acabou sendo algo mais fácil, não fácil, mas mais fácil de acontecer. Então, Babi Yuri me apresentou Barbarize, eu acho que 2018, 2017, por aí. E mostrou alguns beats, algumas letras e tal. Só que quando a gente começou, quando elas chegaram para mim, não, eu quero que a senhora esteja no projeto, lá, me chamou mesmo como proposta para a execução dele, eu não fazia ideia do que seria. Eu não fazia ideia do que seria, porque pela personalidade que Babi e Yuri têm, e eu conhecendo eles dois, eles são extremamente versáteis no que eles podem usar, no que eles podem, como eles podem estar naquele dia, pode ser totalmente diferente do outro. E aí a gente começou a conversar e entender que algumas coisas que eu pensava sobre essa
pluralidade de facetas que eles tinham, que eles têm, que eles possuem ainda, deveria ser refletido no trabalho, e acabava que as nossas conversas elas eram completadas pela ideia do outro, sabe? Então, eu lançar uma proposta, por exemplo, vamos fazer tal cena assim, 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 e acontecia deles dizerem para mim que tinham pensado exatamente daquela forma, e complementar ainda. Então, houve essa troca nesse processo de não só do álbum visual, mas sobre muitas ideias que a gente troca a respeito do trabalho que o Barbarize produz. Mas dentro do álbum visual, isso deu uma força muito grande para que a gente entendesse o que a gente estava querendo construir como ideia visual dentro das perspectivas e limitações que eles determinaram para o projeto. Porque, por exemplo, falar do bode dentro de um trabalho que tem uma perspectiva de ter uma dimensão nacional e internacional, a gente pode cair no lugar só de estereotipar a imagem, sabe? De dar elementos que as pessoas esperem que vem como elemento advindo de uma favela, vindo de um agrupado de pessoas, mas aí essas pessoas que eu conheço e que vêm desse lugar, elas mostram uma estética, por exemplo, que é muito diversa. Então, cada pessoa da equipe ela tem uma estética pessoal que me puxava para um caminho que poderia dar em outra possibilidade. Então, acaba que, apesar da gente começar um trabalho, para quem assistiu o álbum visual, ele começa muito, muito suave, ele faz contraste sempre com a imagem anterior dele. Então, a gente começa, né, pensando esse lugar de origem, esse lugar de criação, esse lugar de ancestralidade, enfim, todos esses símbolos que são apresentados dentro da primeira proposta do clipe, que foi Celestial, e quando a gente muda para o clipe seguinte, não que a gente negue o que foi apresentado no primeiro, mas a gente modifica a estética para falar da mesma coisa, basicamente. A gente continua falando sobre o lugar, sobre ancestralidade, sobre força, sobre resistência, sobre tantas outras coisas que são imbuídas dentro do trabalho, mas sobre uma perspectiva diferente, sobre um olhar diferente sobre aquilo, sobre cores diferentes, sobre formas, recortes, enfim. Eu respondi, eu acho. Ai, gente. Assim, Babi e Vitor já falou, tipo, bastante do que é esse álbum visual, assim. Eu acho que a escolha de entrar dentro do mercado musical com um álbum visual foi uma escolha... Papai? Só um minuto. Então, a gente escolheu entrar com o audiovisual já, assim, dentro do mercado, porque a gente acha que a gente tem essas ferramentas, né? Tipo, porque Babi é do teatro, eu sou da dança, e desde o começo de Barbarize a gente falou que a gente tem que fazer um produto onde envolva tudo isso, que envolva dança, que envolva teatro, que envolva música. E o álbum visual foi, tipo, a saída, assim, que a gente achou para colocar tudo isso para fora de uma vez só, assim, sabe? Em vez de começar só com a música ou só com, sabe, com uma coisa simples e tal. Também a questão do mercado musical, né? Da gente, tipo, pensar... Pode falar, amor. Para complementar. Que a gente pensava que, assim... A gente não tinha muita noção. Hoje, depois de um ano, a gente tem mais noção, né, do que é o mercado musical, de como ele funciona e tudo mais. Mas a gente vinha de outras linguagens da arte. Então, a gente não tinha muito esse entendimento. E uma coisa que a gente tinha na nossa cabeça poxa, um clipe bomba mais, uma música bomba mais se ela tiver um clipe.
Então vamos lançar nossa música já com clipe, Fazer porque logo 6 de uma vez. a gente já vai bombar de cara. Foi bem isso, assim. Só que a galera ficou. Aí a galera é nova e tal, e já começou com um álbum visual e tal, não sei o quê. Só que pra gente o álbum visual era a forma que a gente achou de colocar tudo que a gente queria falar pra Expressar fora. tudo, né? Total. Sabe? Que para algumas pessoas foi tipo, eita, um álbum visual. E pra gente foi tipo, vamos fazer outro bem rápido. A gente já quer. Bem Já quero, já tá, ó. Tá na mente já, viu? É isso, assim, tipo, acho que é bem por aí, né, Babi? É. É isso. Feliz de estar falando com vocês também. Acho que eu gosto muito do audiovisual de vocês, assim. Quando surgiu o nome de vocês foi algo que eu quis muito fazer essa entrevista também, né? A minha pergunta é mais sobre o contexto de produção audiovisual relacionado à música também. A gente tem nos últimos 25, 30 anos um fortalecimento do cinema aqui em Pernambuco, das produções audiovisuais, mas a gente via que essa produção audiovisual ela estava muito atrelada a outras artes também. Então, música colada, tava a galera de artes visuais, enfim, era um grande coletivo também, né? E aí, eu me pergunto assim, como é que vocês se veem dentro dessa produção audiovisual pernambucana também, né? Como é que vocês têm se relacionado com isso, assim, como produtores de audiovisual, como produtores de música também, né? Como é que vocês têm se inserido, assim, também numa outra perspectiva, né? Do audiovisual e da música também, né? Um outro tipo de afirmação, vamos dizer assim, do que é 25, 30 anos atrás. Eu falo. Então, o audiovisual, na verdade, principalmente para a gente que veio de áreas que são, digamos que as artes que têm mais dificuldade para ter acesso sobre público, como chegar ao público também. A gente acabou que, dentro desse contexto, criar um conteúdo que tivesse uma materialização, assim, a materialização da subjetividade, do que poderia ser, o que pode ser a expressão Barbarize, quem são essas pessoas e que lugares eles são. Então, assim, a gente acaba respeitando alguns quesitos sobre a construção visual de um filme, por exemplo. A gente tem um roteiro específico, mas a gente também tem as abstrações dentro desse processo. A gente é um álbum visual multilinguagens, eu gosto de dizer isso, porque os artistas envolvidos, cada um tinha a sua pesquisa e, de certa forma, eles doaram parte de suas pesquisas para dentro do processo. E, para mim, que estava fazendo direção disso, eu levo, na verdade, tudo muito a produção em si como um caráter de um espetáculo. Então, eu preciso ver o espetáculo acontecer para que eu saiba se vai dar certo quando for gravado. E, às vezes, tem a ideia de que está só na cabeça e que a gente só consegue ter o produto realmente quando a gente vê na tela, né? E aí, com esse trabalho coletivo que o Barbarize desenvolveu em si, me deu possibilidade de observar a cena do audiovisual de forma diferente, porque todo mundo questionava assim a gente, e ainda questiona assim, como é que vocês conseguiram fazer tanta coisa com tão pouco dinheiro e tal. E isso talvez venha da realidade dessas outras áreas de atuação que a gente tem. Que acaba que, como a gente não tem um incentivo muito grande para a dança, tem um incentivo interessante para o teatro, mas também não é o adequado. A gente acaba desdobrando muito as coisas para que a gente consiga ter um visual interessante, ou uma performance interessante, um tempo de ensaio interessante.
Existem os fundos de incentivo, mas ainda assim eles não dão conta da necessidade dos artistas. E para a gente começar a produzir audiovisual num período no meio da pandemia, né, que a gente tava assim, pelo amor de Deus, ninguém pode adoecer e a gente precisa gravar 6 clipes, um por semana, e todos os clipes eles tinham trocas de figurinos, trocas de cenários, trocas de adereços, coreografias, enfim, era um apanhado assim complexo que é como construir um espetáculo. A gente pensa em tudo isso quando constrói o espetáculo, mas quando a gente vai ver o produto final, é um clipe. Então, basicamente, a gente utilizou a nossa estratégia de como chegar o espetáculo pronto ao palco e introduziu a experiência que os meninos tinham muito mais do que eu, porque o Point Tinta, eles já vêm de uma produção de audiovisual que é alternativa, que é um trabalho feito dentro da comunidade, que é um trabalho que tem um alcance gigantesco, inclusive. Tanto com o Leilão em Chamas, quanto o Leilão do Point Tinta, o festival, enfim. Os meninos sempre estão produzindo um material de audiovisual, de comunicação em si do Point Tinta, e eles tinham mais experiência, expertise sobre essas questões que de tratamento de imagem, de edição, enfim. Babi, inclusive, ela edita muito bem. Mas eu não. A minha experiência de edição é feita em celular. Talvez não seja tão interessante para um clipe, mas vez ou outra funciona. Mas não era a proposta. Então, a gente pensou, então, assim, o que a gente constrói, o que a gente construiu como material audiovisual, se ele é aquilo que a gente realmente queria, né? Existe muito, dentro da arte em si, existe muito o que você quer dizer e o que o outro entende, são duas coisas totalmente diferentes, e que, se a gente levar em consideração isso, talvez o entendimento que as pessoas tenham sobre o conteúdo final da gente é uma coisa totalmente diferente do que a gente quer dizer. Isso não necessariamente faz parte da nossa responsabilidade como artista em si, mas nos dá outras possibilidades, nos abre portas, por exemplo. Para mim, em si, acaba que Barbarize foi meu primeiro trabalho de audiovisual? Foi. Barbarize foi meu primeiro trabalho de audiovisual e desde então não parei mais. Eu já estou no 4º filme depois desse. Depois do álbum visual dos meninos, estou no 4º filme. E aí sempre nesses trabalhos de direção de arte, ou cenografia, ou figurino. Mas pela ideia de coordenação ou de materialização de algo, sabe? Eu acho que as pessoas têm pensado assim, que eu não sou formado em direção de arte, mas acaba que as pessoas me chamam para fazer direção de arte por causa da direção de arte do Barbarize, sabe? Porque parece algo tão complexo, na verdade é algo tão complexo. É algo tão complexo que às vezes fazer filme é mais fácil do que fazer Barbarize. Me sinto contempladíssima com essa fala aí. Às vezes fazer um filme é mais fácil que fazer barbarismo. Isso aí, ó, é disparado, velho. E Mar falou, né, que a gente tinha já esse trampo de audiovisual pro lado de cá, do Point Tinta e tudo mais. Mas, assim, ainda assim, era aquela coisa assim, ó, a gente faz, a gente se vira, mas a gente não é profissional disso, não. Não é nossa área. A gente se vira. Entendendo sempre aquela dificuldade de se posicionar, né? Se afirmar como uma pessoa que realmente faz aquilo. A gente já estava fazendo aquilo ali há um tempão. Claro, óbvio que muitas coisas a gente não sabia, a gente não sabe ainda, a gente está aprendendo. Ai, meu Deus. Olha, foi loucura esse álbum, minha gente. Foi loucura, viu? E o que é que eu estava falando? Me perdi agora na linha do raciocínio.
falando dessa... Sim, que a gente já afirmação. tinha esse trabalho e não tinha essa ideia, né, de dizer, não, a gente realmente é do audiovisual. Porque sempre foi... A gente sempre foi de tudo, né? É isso. E o audiovisual, ele sempre foi uma coisa muito restringida, né? O audiovisual aqui. Tipo, é aquelas mesmas pessoas que fazem, é aquele rolê cult, aquele rolê pá e tal, não sei o quê. Tipo, uma ideia da favela, uma ideia mais direta, uma ideia mais, não sei, mais desobediente. Sei, a palavra para mim é essa, uma ideia mais desobediente, mais marginalizada, literalmente marginalizada mesmo, feita pela margem. A gente não via muito, a gente não sabia que existia muito. E aí a gente meio que meteu as caras assim, tipo, foi abrindo assim, bora chegando aqui, deixa a gente entrar, por favor. Pronto. E aí agora acho que a gente já está meio que entendendo que a gente faz parte disso também. A gente está dentro do audiovisual de Recife, a gente está dentro do audiovisual de Pernambuco. A gente traz referências para as pessoas. E acho que também não é problema da gente dizer isso, acho que não é arrogância a gente dizer isso. Acho que é a gente reconhecer que a gente fez um trabalho muito bom e que está gerando frutos, não só para a gente, que faz parte do Barbarize, mas para outras pessoas que também assistem e são atravessados por aquilo ali, dizem, poxa, velho, eu tenho um celular aqui, eu sei mexer no Filmora, naquele aplicativo lá, eu vou tentar, vou me aventurar, sabe? Acho que o Barbarize ele serve muito para isso também, para que outras pessoas entendam que é possível. É difícil pra caramba, sem grana, sem incentivo, é muito difícil, você tem que ser muito, muito, muito criativo, mas dá. A gente não quer fazer assim para sempre, não, viu? A gente quer fazer confortável, a gente quer fazer de boinha, assim, sem o sufoco da gente saber se vai ter como voltar de barco ou não, sabe? A gente quer a tranquilidade, mas dá para fazer no sufoco também. A deusa da lama, Barbarize a sensação, mexe o rabetão. A deusa da lama, feitiço iluminado. Barbarize a sensação, mexe o rabetão. Mostra que tu tem o dom, que é tipo nego bom. A deusa da lama, feitiço iluminado. Então, bom, é muito interessante as coisas que vocês estão dizendo, pessoal. Estou ficando ainda mais encantado com o vosso trabalho. E, bom, vou te fazer uma pergunta para vocês, um pouco mais voltada, seja à linguagem, mas seja a atitude política que está atrás disso, né? Porque politicamente o vosso trabalho é muito forte, né? Eu achei muito interessante todo o álbum, né? E vou propor algum exemplo para você refletir, para nós dizer o que você acha, né? Em particular, em relação ao primeiro clipe, né? Achei muito interessante, porque quase começa voltando as costas ao espectador, né? E depois eu percebi um movimento lento, mas inexorável de aproximação da câmera às pessoas, né? E um outro exemplo, por exemplo, o terceiro clipe, né, onde temos esta câmera subjetiva, que é basicamente o espectador olhando, e aí eu pensei muito, né, como você estruturou esta reflexão. Limar, você, por exemplo, falou desta cruzamento entre uma dimensão internacional e o contexto local, que achei muito interessante, né, ou nacional. E aí, a pergunta é como você chegou, seja a pensar a linguagem do álbum, que se cruza entre esta matriz videoclíptica, mas tem muitas outras coisas, né? Em particular, como você articulou essa reflexão em relação ao objetivo político do clipe, do álbum, que é muito forte, né? Muito forte, muito evidente, é muito bem delineado nas imagens, né? Sim, entendi. Barbarize é um filme de origem,
sempre a gente não tem aqueles filmes de origem assim, dos super-heróis. Eu acho que eu já conversei isso com o pessoal, assim, a coisa bem Marvel. Surge o Homem de Ferro, surge o Thor, enfim. Eu comecei a pensar Barbarize inicialmente como um filme de origem. E aí, de onde é que se origina a comunidade do bode? Do mangue. E aí a gente vai ao mangue para fazer essa primeira filmagem. Mas quem são essas pessoas que nascem do mangue? Porque elas se colocam naquele espaço. Existem muitas questões que são apresentadas dentro do primeiro processo que a gente fez, que foi do clipe de Celestial, que são inerentes à vivência dessas pessoas que moram naquele lugar, que fazem parte daquele lugar. A música se referia a celestiais, né? O nome da música é Celestial. E eu chamei aquelas pessoas de celestiais porque eram realmente isso. Assim. Existem muitas formas de resistência dentro daquele lugar, seja do contexto geográfico em que eles estão, no meio da zona sul do Recife, com um risco que parece que a qualquer momento a comunidade vai ser retirada do lugar. Então existe já essa tensão que é política, que é capitalista e que está ali. Existe a questão da negritude dentro daquele lugar. São pessoas pretas que moram naquele lugar, e que é um lugar que tem uma pobreza acentuadíssima. Quando você entra na comunidade, ou quando você começa a conviver com as pessoas daquela comunidade, você passa a entender a forma que elas analisam o seu trabalho, analisam o seu fazer diário, e acaba que torna-se político pela existência dessas pessoas nesse lugar. E não necessariamente porque eu precisava colocar algum elemento que tornasse o trabalho político. Ele já era político. Ele era político pela iniciativa de pessoas pretas de dentro de uma comunidade quererem se lançar como cantores e mostrar que a raiz desses cantores era um mangue. E aí, a partir disso, qualquer proposta que eu fizesse dentro desse contexto, para esse primeiro clipe, ele já soaria como um local de resistência. Ele já soaria como uma dimensão diferente. E aí, por isso que a gente acaba criando, pelo menos no nosso imaginário do Barbarize, que a gente está falando de um lugar que não necessariamente existe. Sabe, essa comunidade ela se torna um mundo onde várias coisas diferentes, estranhas, seja pela imagem que a gente colocava de uma figura que iria aparecer dentro do trabalho, ou uma outra coisa mais simples, um jogo de capoeira que trazia as pessoas para mais próximo do que elas podiam entender quanto o dia a dia delas, ou pessoas de branco no mangue com até metade da canela de lama dançando com um cesto de flores. Enfim, eu sempre penso nessas questões de o que é poético dentro do trabalho, o que é político dentro do trabalho, o que é necessário aparecer. Então, sempre nas estruturas de todos os clipes, na verdade, eu pensava na poética do clipe, na estética do clipe, na mensagem que a música trazia, se a gente fazia contraste com essa música ou se a gente acompanhava o que ela dizia, enfim. Muitas questões e que acabaram reverberando na resistência que essas pessoas são, não só do coletivo Põe Tinta, não só do Barbarize, mas também do bode, das pessoas pretas que moram no bode, das pessoas periféricas que moram no bode, pessoas racializadas ou não. Eram muitas questões e que essas questões não estavam lá para eu chegar e descobri-las ou
revelá-las. Não, não é isso. Essas pessoas estavam trabalhando comigo. As pessoas que eu estava trabalhando era o bode. Então, assim, eu falava assim, e aí, quem é que é necessário aparecer? Como é essa questão aí, gente? E não sei o quê, porque eu não venho daqui. Eu moro em Casa Amarela a minha vida toda. Existe um pensamento de comunidade aqui, existe, mas ele é totalmente diferente. A rede do bode é uma rede muito mais fechada, vamos supor assim, que se a gente pensa nas tramas de uma rede, em Casa Amarela a gente é muito mais aberto assim, e deixa as vivências talvez mais distantes, mas no bode a trama é mais fechadinha, acaba que uma pessoa sabe mais ou menos como a outra vive. E uma coisa assim que me afirmou como entendendo que a gente tinha conseguido alcançar principalmente a comunidade, foi a gente passar pela comunidade e estar tocando a música do Barbarize, por exemplo, dentro da comunidade, sabe? Então, esse fazer político, essa estrutura que a gente tem dentro do álbum, ele acaba sendo político, mas ele não se inicia na política, sabe? Ele não se inicia com uma ideia de ser político, apesar de a gente saber que a vida e a política tá ali costurada, mas não seria o pontapé inicial. Talvez o pontapé inicial seria falar das pessoas. E aí as pessoas acabam tendo vivências políticas. Contempladíssima. Contempladíssima. Acho que sobre é isso. isso. O bode, a favela do bode é como se fosse um gigante quilombo, onde as pessoas realmente, assim... essa rede que Limar falou. Acho que me sinto completamente contemplada com o bode. E aí, nesse sentido, minha gente, falando em público, né? Porque a gente, assim... todo álbum, eu acho que de maneira mais ou menos explícita, ele parece convocar um determinado público, né? E ele parece convocar para uma experiência do corpo em movimento, que é uma experiência confrontadora, né, política, como vocês iam falando, mas também no sentido de fruição estética, como se essa fruição ela fosse do compartilhamento de um mundo, né, de algo conjunto. E aí, um exemplo disso foi o que Alex já trouxe sobre o terceiro clipe, que traz uma câmera subjetiva, convocando, convidando alguém para entrar, né? Então, quem é esse público? Quem é que vocês estão convocando? Com quem vocês querem dialogar nesse sentido? Eita! Então, Maria, essa pergunta é muito boa porque com Barbarize tem esse leque de possibilidades, né? E de artes que se misturam e tal. O nosso público também se torna diverso, mas claro que a gente tem um direcionamento, né? Que é para esse público periférico, para quem está nas margens e tal, que automaticamente se vê na nossa música, que automaticamente se reconhece ali, e sabe que aquilo foi feito para aquelas pessoas, sabe? Mas a ideia tanto do visual quanto da musicalidade é uma ideia de diversidade mesmo. E eu falo até além daqui, do Brasil, porque quando a gente estava produzindo as músicas... Oi, papai. Quando a gente tá produzindo o instrumental, né? A produção musical... Só um minuto. Quando a gente tá produzindo a produção musical ali, a gente pensa em ritmos tipo que aqui no Brasil não tem muito. Por exemplo, o reggaeton, por exemplo, aqui em Pernambuco, a bossa nova, sabe?
E eu acho que essa musicalidade que Barbarize tem faz esse público ser mais diverso do que seria só com a música popular e o visual do senso comum, sabe? Eu acho que é um leque mesmo, é um leque de possibilidades para... Porque, por exemplo, tem gente aqui na comunidade que diz assim, a minha música favorita é aquele sambinha, que é Raio Solar. Muita gente. A minha música favorita é a do reggaeton, do Ilumina e tal, A Deusa da Lama. Então, nitidamente assim, o álbum tem uma diversidade, sabe? O álbum tem várias possibilidades de ritmos e de visuais que agrada um, mas não agrada outro, mas agrada aqui. E essa foi a ideia do álbum desde o começo, né? A gente preparar uma coisa que fosse diversa. E eu acho que, assim, tipo, uma coisa que a gente, enquanto público, iria curtir também. Isso. Tipo, se a gente não fosse Barbarize, eu ia ser fã de Barbarize, com certeza. Assim, tipo, já é verdade. Não tem como não ser, sabe? Se eu tava fazendo aquilo ali, eu faço Barbarize para várias de mim que também vão curtir, que também vão se identificar, que também vão... E um dado que chegou, assim, pra gente, já depois, né? Porque o audiovisual, ele é um material no YouTube, né? Não tem como você, tipo... Claro que tem como você saber do público, mas não tem como você ter aquela resposta rápida, né? Tipo, você faz um show e você sabe exatamente o que foi que o seu público achou. Se o público gostou ou não do seu show, sabe? E aí, quando a gente começou a fazer show, quando a gente começou a... Calma, papai. Peraí, meu filho. Quando a gente começou a dar as caras mesmo, aparecer nos eventos e tal... Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, a gente está voltando ainda agora. Mas muitas crianças gostam de Barbarize, gente. É verdade. É muito doido isso, velho. Tem uma criança que chama Samaya, ontem foi até o aniversário dela, que ela manda mensagem pra gente quase todo dia. Ela quer escutar nossa voz. Onde ela chega, a mãe dela fala que ela passa vergonha, porque onde ela chega, ela pede pra botar Barbarize. Ela quer que a galera assista. Além de ser fã, ela faz a divulgação. Tá? E assim, como ela, tem muitas outras crianças que viajam muito em Barbarize. Tem uma sobrinha de um dos caras da nossa equipe, Matheus, a sobrinha dele, Maia, ela é toda tímida, assim, ela é toda... Não gosta muito de conversa, tal, não sei o quê. Mas quando bota a Barbarize, ela fica... Minha gente, ela fica hipnotizada, assim, com a televisão, assim. Então, acho que eu e o Uri, a gente tem refletido muito sobre isso nos últimos shows, nos últimos tempos, porque tem se mostrado muito forte, assim, esse rolê das crianças. Muito, muito. A gente vai fazer um show, as crianças ficam na beirinha do palco, assim, ó, o show inteiro. Querem vir tirar foto com a gente. Enfim, eu acho que acaba... Não sei de que maneira, também não parei muito para pensar nisso, mas acho que acaba refletindo muito nessas novas gerações, né? Tipo, de ouvintes, de pessoas políticas, de corpos, que vão estar ali, que vão crescer junto, né? Enfim, gente, não sei. Eu sei que esse rolê de público, ultimamente, tem dado um parafuso na minha cabeça. Eu que fico mais na neura disso, geralmente, né? Uma coisa que rolou bastante, assim. Agora menos, porque eu acho que as pessoas estão conhecendo a gente mais. Peraí, rapaz, você fala também. Mas no começo, tinha uma coisa assim. Nos lugares onde predominavam corpos negros, de festa e tudo mais, a gente não era tocado. Não sei por quê. Ainda estou também tentando entender. Acho que agora a gente já está começando a tocar em vários lugares mesmo. Mas, em alguns lugares, predominante de pessoas brancas, tocava Barbarize. E aí, por um momento, a gente se questionou. Disse, gente, será que a gente está fazendo isso certo mesmo, velho? Quem está escutando a gente não é a galera que a gente está fazendo o babado. Será? E aí depois a gente castelou um pouco, sentou, conversou, disse, não, calma, não vamos... Calma, a gente tem um ano de banda ainda, acho que é sobre isso mesmo.
E ainda bem que tem pessoas brancas escutando o nosso rolê, ainda bem que tem pessoas brancas se questionando, assistindo e, né, se colocando ali naquele lugar de instabilidade, de desconforto, né? Hoje já tá fluindo mais. Acho que a gente já está conseguindo disseminar a nossa ideia assim, bem, bem legal. Nos lugares que a gente está indo cantar, as relações os networks que a gente está fazendo nos lugares. Tá? Tem sido muito, muito, muito massa mesmo, assim, construir o Barbarize agora como banda, sem ser só na ideia do álbum visual, que a gente ficava naquela, como a gente não existia ainda como banda, a gente ficava naquela, meu Deus, o que é que o público vai achar? Meu Deus, o que é que o povo vai achar disso? Menina, isso vai ser uma polêmica. Meu Deus do céu, não sei o quê. E ela, mas menina, olha, calma. Vai ser bom, vai ser bonito. Vai, olha, o povo vai ficar passado, não sei o quê. Eu acho que é isso, né? Estabelecendo essas relações de confiança e de... Eu acho. Enfim, a gente fala. Eu acho demais, assim, Barbarize já trouxe muita coisa boa pra gente. A gente hoje tem uma gravadora, né, amor? Isso. Que dá esse suporte em relação a gravações, em relação a videoclipes, em relação a essas coisas. Que no começo não foi assim, né? Tipo, mas que é um dos frutos do álbum visual também. E eu acho que é isso, assim, velho. Barbarize faz música para todo mundo dançar. Todo mundo dançar. Eu por exemplo, gosto muito de pensar que a gente está produzindo uma música que a mãe vai sentir vontade de colocar para sua filha em casa, sabe? Isso também, isso também, assim, isso me deixa confortável, porque é a nova geração, quem tá vindo aí, é esse público mesmo também que já tem que crescer com essa consciência, sabe? Porque é isso, assim, Barbarize é dança, é close, mas é um recadinho que tem ali em cada música que fica gravado e que se torna um pensamento político, um pensamento crítico sobre alguma coisa. Eu acho que, quanto a público, acho que Barbarize está sempre fazendo convite. Ele está sempre fazendo um convite ou para pensar sobre alguma coisa, ou para observar alguma coisa, ou convidar para entrar. E aí talvez isso justifique a proximidade que as pessoas querem, porque na própria produção a gente coloca a câmera às vezes na expectativa, na posição de uma pessoa que acabou de chegar ou que constate o que está acontecendo naquele momento ou que viu de relance, sabe? Então a gente criou muitas situações dentro do trabalho todo que vez ou outra não é explicado. Às vezes tem coisas, por exemplo, que eu não expliquei nem para eles. Eu falei que só que tinha que ter. Por exemplo, as freiras. Tem uma imagem de 4 rostos saindo de um tecido preto. Assim, eles estão paradinhos assim, quietinhos. E ninguém entende, ninguém sabe qual é a ligação que eu estou fazendo nisso. Mas aí, no último clipe, tem o mesmo tecido em que essas pessoas que estavam só com o rosto lá, paradinhas, elas estão tentando sair do tecido. Então, os braços tentando puxar-se para dentro ou sair para fora, enfim. Que talvez seja uma... Para mim, faça muito sentido eu mostrar primeiro um rosto tranquilo, como se estivesse aceitando aquela situação, e logo depois eu mostrar uma tentativa de alcançar outra coisa ou sair desse fundo preto e que talvez não chegue, sabe, para quem está assistindo. Talvez as loucuras às vezes são minhas, ou às vezes as loucuras são de Babi, ou às vezes as loucuras são de Yuri, por exemplo. Yuri come uma folha de um livro. O que eu quero dizer com isso
ele pode ter vários tons, porque eu posso estar dizendo para quem está assistindo que eu estou devorando conhecimento, ou eu posso estar dizendo que o que você me deu, eu só comi e segui em frente, enfim. A gente dá possibilidade, na verdade, o Barbarize dá possibilidade para que quem esteja assistindo faça suas interpretações. Isso, indiscutivelmente. Mas ele também sempre abre a porta para que você faça isso. Ele convida, né? Inclusive a gente inicia o terceiro clipe da Câmara Subjetiva com uma pessoa que primeiro vê o nome do espaço, ela olha para a roupa dela, ela vê que o espaço é jeans, space, e que ela está usando jeans, então ela está aceitável para entrar naquele lugar, ela está adequada para estar naquele lugar, e aí quando ela chega na porta, ela bate na porta, e mesmo que a pessoa esteja abrindo a porta, ela não só abre a porta, ela convida para entrar, que é a Babi. Ela chama a pessoa. E a pessoa vai. E em outro momento, enquanto ela já está dentro, Yuri repete a mesma ação. Ele também, ela está perdida lá atrás da câmera, e ele chama para observar o que realmente é interessante naquele momento. Então, existem esses recados que foram deixados dentro do trabalho, e alguns não são contados, alguns são contados, mas para isso, para o público seja curioso, e para que quem está dentro entenda que existe um mistério ali, porque vende-se o mistério, sabe? E esse mistério é tudo que o Barbarize pode fazer. E pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Talvez não tenha resposta a essa pergunta. Do que o Barbarize pode fazer. Qual é o próximo passo? Talvez não tenha. Mas é muita coisa. E eu acho que o convite para abrir o público, para observar qual o público que está vendo aquilo, sempre quem ache o convite, sempre quem aceite o convite de entrar. E aí, às vezes, o que limita o convite são as suas convicções, as convicções de quem está assistindo. Então, quando Babi e Yuri lhe convida, só vai quem realmente está disposto a entender o que é essa viagem, ou conhecer uma viagem. Muito bom, gente, muito bom. Eu quero, assim, tá chegando aqui ao fim, né, do nosso podcast. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando, né? Eu acho que temos pauta para muito mais assunto. Quero convidar todos a aceitar o convite, né, e assistir o álbum visual que a gente vai disponibilizar aqui nas informações do podcast. E vamos estar atentos aos próximos passos de vocês. E desejo sucesso, parabéns de novo. Tem uma ideia, acha que parada pra você vai ter que nos engolir calado. Pode falar que preto abusado. Se é criticado por seu jeito de ser, tem uma ideia, acha que parada pra você vai ter que nos engolir calado. Pode falar que preto abusado. Nós existimos aqui, criaturas celestiais.